Ela estava acostumada a fechar negócios milionários em minutos. Mas naquela véspera de Natal, na confeitaria Estrela, Melissa Andrade enfrentou a decisão mais difícil da sua vida: ir embora após 45 minutos de espera, ou dar mais 5 minutos para um desconhecido que talvez nem aparecesse. Aqueles 5 minutos mudariam completamente a vida de 3 pessoas. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A chuva caía forte naquela véspera de Natal, grossa e insistente, transformando as ruas da Vila Madalena em espelhos d'água que refletiam as luzes coloridas das decorações natalinas. Dentro da confeitaria Estrela, um estabelecimento tradicional de São Paulo com suas paredes de tijolos expostos e cheiro de café fresco misturado ao aroma de canela, uma mulher de casaco vermelho sentava-se junto à janela, verificando o relógio de pulso pelo que parecia ser a 100ª vez. Melissa Andrade tinha 34 anos e estava acostumada a pessoas que respeitavam horários. Seus assistentes, seus motoristas, seus clientes, todos sabiam que 5 minutos de atraso em uma reunião com ela podiam custar um contrato. Como CEO da TecVida, uma startup de saúde digital que havia alcançado a marca de 50 milhões em faturamento no último ano, o mundo de Melissa girava em torno de precisão, métricas e resultados. Mas ali, naquela noite de véspera de Natal, às 7h45 da noite, seu encontro às cegas estava 50 minutos atrasado. Ela suspirou, ajeitando a alça da bolsa de grife no ombro, preparando-se mentalmente para ir embora. A confeitaria estava quase vazia. Apenas 2 outras mesas ocupadas por casais que conversavam baixinho, e até mesmo a barista, uma jovem de cabelos curtos e avental verde, já começava a limpar a máquina de café expresso, indicando que em breve fechariam mais cedo por conta do feriado. Melissa pegou o celular e abriu as mensagens. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, nada. Típico, pensou ela, sentindo aquela familiar mistura de irritação e resignação. Por que ela havia aceitado isso, afinal? Ah, sim, Carolina, sua melhor amiga desde a faculdade, a única pessoa no mundo que ainda conseguia convencê-la a fazer coisas absurdas como encontros às cegas. A voz de Carolina ecoou em sua mente, da conversa que tiveram 2 semanas atrás no escritório da TecVida. Mel, você precisa tentar de novo. Não pode deixar que o Roberto tenha estragado sua fé no amor para sempre. Melissa havia revirando os olhos naquele momento, mas Carolina continuou implacável. Esse cara é diferente, eu juro. Ele não está interessado no seu dinheiro. Aliás, ele nem sabe quem você é. Eu só disse que você trabalha com tecnologia. Ele é professor de música, Mel. Professor de escola pública e é pai solteiro. Ele não é rico, mas é gentil. E eu acho que você precisa de um pouco de gentileza na sua vida. Gentileza. A palavra soava quase alienígena depois de 2 anos navegando o mundo corporativo brutal, onde cada reunião era uma batalha disfarçada de networking, onde cada sorriso escondia uma faca afiada pronta para ser cravada nas suas costas se você demonstrasse fraqueza. Ela olhou pela janela embaçada pela chuva, vendo seu próprio reflexo fantasmagórico sobreposto às luzes da rua. Quando foi a última vez que alguém havia sido genuinamente gentil com ela, sem querer nada em troca? Quando foi a última vez que ela mesma havia sido gentil? As memórias vieram, não convidadas, como sempre vinham quando ela baixava a guarda. Roberto, seu ex-marido, empresário do setor financeiro, bonito, charmoso e absolutamente desprovido de empatia. O casamento de 5 anos havia sido uma performance elegante para os padrões da alta sociedade paulistana, jantares em restaurantes caros, viagens para destinos exóticos, fotos perfeitas para as redes sociais. Mas por trás das portas fechadas do apartamento nos Jardins, havia apenas silêncio frio e conversas transacionais. A última briga, 2 anos atrás, ainda queimava na memória dela como brasa viva. Ela havia chegado em casa empolgada, querendo compartilhar a notícia de que a TecVida havia conseguido sua primeira rodada grande de investimento.
Roberto mal levantou os olhos do laptop. Parabéns pelo seu dinheiro, ele dissera, a voz carregada de desdém. É a única coisa que você realmente ama, não é? Melissa havia congelado. Como você pode dizer isso? Eu construí essa empresa do zero, porque acredito que podemos democratizar o acesso à saúde de qualidade. Poupe-me do discurso motivacional, Melissa. Roberto fechara o laptop com um estalo seco. Você quer salvar o mundo? Comece salvando este casamento, mas nós dois sabemos que você não vai. Porque você é incapaz de amar qualquer coisa que não possa controlar, medir ou colocar em uma planilha. 2 semanas depois, ela pedira o divórcio. Ele assinara os papéis sem pestanejar, mas não sem antes deixar um último veneno. Você nunca vai encontrar alguém que te ame por quem você é, Melissa. Só pelo que você tem. E talvez ele estivesse certo. Talvez fosse por isso que ela estava ali, perdendo tempo em um encontro às cegas com alguém que claramente não tinha a decência básica de enviar uma mensagem avisando que não viria. Melissa se levantou, decidida. Eram 7h46. Ela daria mais 4 minutos. Se às 7h50 ele não aparecesse, ela iria embora, bloquearia o número dele e nunca mais deixaria Carolina organizar sua vida amorosa. Ela caminhou até o balcão pedindo a conta do cappuccino que havia tomado. A barista sorriu com simpatia. Ele não veio? Melissa piscou, surpresa com a percepção da moça. Ainda não, mas tudo bem. Eu já estou indo. É véspera de Natal, disse a barista enquanto preparava a nota. Às vezes as pessoas se atrasam porque estão correndo atrás de fazer o Natal de alguém especial acontecer. Meu pai sempre chegava atrasado no Natal quando eu era criança. Ele trabalhava em 2 empregos para conseguir comprar nossos presentes. Eu ficava brava, mas quando cresci, entendi. Melissa sentiu algo apertar em seu peito. Ela entregou o cartão de crédito, murmurando um "obrigada" baixinho. Enquanto a máquina processava o pagamento, ela olhou pela janela novamente. E então, ela o viu. Um homem estava do outro lado da rua, parado na chuva, sem guarda-chuva, encharcado da cabeça aos pés. Ele segurava um pequeno buquê de flores que claramente haviam passado por uma jornada difícil. As pétalas amarrotadas e murchas, mas ainda ali, resistindo. O homem olhava para a confeitaria com uma expressão que Melissa não conseguia decifrar à distância. Hesitação. Medo. Arrependimento? Ele deu um passo em direção à porta. Depois parou. Passou a mão pelo cabelo molhado, parecendo debater consigo mesmo. Melissa viu quando ele olhou para o celular, depois para as flores, depois para a confeitaria novamente. Ele estava prestes a ir embora. Ela podia ver na linguagem corporal dele, no jeito que ele recuava um passo, virando parcialmente o corpo. E então, algo estranho aconteceu. Melissa se ouviu dizendo para a barista: "Cancela o pagamento. Eu vou ficar mais um pouco." A barista sorriu, como se soubesse de algo que Melissa ainda não sabia, e cancelou a transação sem fazer perguntas. Melissa voltou para sua mesa junto à janela, o coração batendo de uma forma que ela não experimentava há anos. Ela não sabia se aquele homem era Douglas Gomes, seu encontro às cegas. Mas algo nele, naquela vulnerabilidade exposta sob a chuva, naquelas flores insistindo em sobreviver apesar de tudo, tocou uma parte dela que estava adormecida há muito tempo. A porta da confeitaria se abriu com um tilintar dos sinos pendurados no batente. Uma rajada de ar frio e úmido entrou junto com o homem, que tropeçou ligeiramente ao cruzar a soleira, as flores gotejando água no piso de madeira. "Eu sinto muito, muito mesmo por estar atrasado", ele disse, a voz suave, mas carregada de sinceridade desesperada. Os olhos dele procuraram o ambiente, encontrando Melissa. "Você é a Melissa?" Ela assentiu, incapaz de falar por um momento. Aquele homem não era o que ela esperava. Seu casaco era velho, o tecido desgastado nos cotovelos. Seus tênis brancos estavam manchados de lama. As mãos que seguravam as flores tinham calos visíveis, mãos de quem trabalha com força,
Não apenas com teclados e planilhas, mas os olhos dele. Os olhos eram gentis, genuínos e exaustos de uma forma que ia além do cansaço físico. Eu sou Douglas, ele disse, aproximando-se devagar, como se receasse que ela fosse fugir a qualquer momento. Douglas Gomes. E eu realmente peço desculpas. O ônibus quebrou e minha babá cancelou em cima da hora. Então eu precisei deixar minha filha com minha mãe, e ela mora do outro lado da cidade, e o trânsito estava... Ele parou, percebendo que estava falando rápido demais, quase atropelando as próprias palavras. Respirou fundo. Desculpa, eu estou falando demais. É que eu achei que você já teria ido embora, e eu não te culparia, porque 50 minutos é muito tempo e... Respira, Douglas, Melissa disse, e para sua própria surpresa, estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas real. Senta, você está encharcado. Ele olhou para si mesmo, como se só agora percebesse o estado deplorável em que estava. Ah, droga. Eu vou molhar a cadeira toda. Talvez seja melhor eu... Senta, ela repetiu, mais firmemente dessa vez, mas sem perder a suavidade. As flores são para mim? Douglas olhou para o buquê maltratado em suas mãos e deu uma risada sem humor. Eram para ser. Eu comprei elas no caminho, mas aí começou a chover e o ônibus quebrou e eu tive que correr parte do caminho e... Bem, acho que elas viram dias melhores. Ele estendeu as flores para ela constrangido. Melissa as pegou com cuidado, como se fossem feitas de cristal. Eram margaridas brancas, simples e delicadas, apesar de amarrotadas. Ela não recebia flores há anos. Roberto sempre dizia que flores eram um desperdício de dinheiro que morre em 3 dias. Elas são lindas, ela disse, e percebeu que não estava apenas sendo educada. Havia algo profundamente tocante naquelas margaridas sobreviventes, naquele gesto simples de um homem que claramente não tinha dinheiro sobrando, mas que mesmo assim havia parado para comprar flores no meio de uma noite caótica. Douglas sentou-se, finalmente, a água de suas roupas formando uma pequena poça ao redor da cadeira. A barista apareceu com um sorriso compreensivo, trazendo uma toalha. Para você se secar um pouco, ela ofereceu. Douglas agradeceu profusamente, enxugando o rosto e o cabelo. Melissa observava cada movimento dele. Havia algo desarmante em sua presença. Uma autenticidade bruta que contrastava completamente com o mundo polido e calculado em que ela vivia. Douglas não estava tentando impressioná-la. Ele estava apenas sendo. Então, disse Melissa, depois que ele se acomodou um pouco mais, você quer me contar o que realmente aconteceu? A versão completa? Douglas hesitou, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. A versão completa é complicada. Eu tenho tempo, ela disse. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Ela não tinha pressa de ir para lugar nenhum. Não tinha uma ceia de Natal esperando, não tinha família reunida. Tinha apenas um apartamento vazio e uma garrafa de vinho cara que beberia sozinha enquanto revisava relatórios financeiros. Douglas respirou fundo e começou a falar. Minha filha, Isabela, ela tem 6 anos e ela ainda está processando a perda da mãe. Foi há 3 anos, mas para ela, às vezes parece que foi ontem. Sua voz tremeu ligeiramente. Hoje na escola ela teve uma crise de pânico. A professora me ligou. Eu estava dando aula de música. Tive que sair correndo. Quando cheguei lá, ela estava encolhida debaixo da mesa, tremendo, dizendo que não queria que eu fosse embora, que tinha medo que eu não voltasse. Melissa sentiu seu coração apertar. O que causou a crise? As luzes de Natal da sala de aula. Douglas explicou, os olhos ficando distantes com a memória. As luzes vermelhas piscando. Foi uma noite de Natal quando o acidente aconteceu. Luzes de Natal ainda são um gatilho para ela. Eu deveria ter avisado a escola, mas eu achei que ela estava melhorando. Ele esfregou o rosto com as mãos. Levei mais de 1 hora para acalmá-la. E então,
A vizinha que ia ficar com ela hoje à noite me mandou mensagem dizendo que o filho dela estava com febre, que não poderia vir. Minha mãe mora em Guarulhos. Precisei levar a Isabela até lá, garantir que ela estava realmente bem, não apenas fingindo estar bem para me agradar. Douglas olhou para Melissa e havia tanta vulnerabilidade em seus olhos que ela teve que desviar o olhar por um momento, sentindo-se exposta de alguma forma apenas por testemunhá-la. Eu quase cancelei, ele admitiu. Fiquei com o celular na mão, pronto para te mandar mensagem dizendo que não poderia vir. Por quê? Porque quem sou eu para estar aqui? Você provavelmente é incrível, bem-sucedida, tem sua vida toda arrumada. E eu sou apenas um professor que mal consegue pagar as contas, que está criando uma filha traumatizada sozinho, que chega 50 minutos atrasado em um encontro porque não consegue nem organizar uma babá direito. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Melissa processava cada palavra, cada camada de honestidade brutal que Douglas havia acabado de expor. E então, ela fez algo que a surpreendeu. Ela estendeu a mão por cima da mesa e tocou levemente a mão dele. Eu sou a pessoa que quase foi embora há 5 minutos atrás, ela disse suavemente. E teria perdido conhecer alguém que acabou de ser mais honesto comigo em 5 minutos do que meu ex-marido foi em 5 anos de casamento. Douglas piscou, surpreso. Você foi casada? Por 5 anos, divorciada há 2. Melissa retirou a mão, mas manteve o olhar. E para responder sua pergunta não formulada, não, minha vida não está toda arrumada. Eu sou boa em fingir que está. Mas na verdade, eu trabalho 70 horas por semana para evitar ir para casa e encarar o silêncio. Eu não tenho ideia de quem eu sou quando não estou sendo CEO. E eu estava a 30 segundos de desistir de encontros para sempre quando você entrou por aquela porta. Foi a vez de Douglas ficar sem palavras. A barista voltou discretamente para anotar os pedidos. Douglas pediu um café preto simples. Melissa, impulsivamente, pediu 2 pedaços da torta de nozes da casa. Por minha conta, ela acrescentou quando viu Douglas abrir a boca para protestar. Quando ficaram sozinhos novamente, Douglas deu uma risada baixa. Nós somos um par e tanto, não somos? 2 desastres humanos em uma confeitaria na véspera de Natal. Melissa sorriu, uma risada genuína escapando de seus lábios. Pelo menos somos desastres honestos. E, pela primeira vez em 2 anos, sentada naquela confeitaria quase vazia, encharcada pela chuva que ainda caía lá fora, com um buquê de margaridas sobreviventes à sua frente, Melissa Andrade sentiu algo que havia esquecido como era sentir: esperança. A torta de nozes chegou à mesa fumegante, coberta com uma generosa camada de chantilly e regada com calda de caramelo. Douglas olhou para o prato como se fosse um tesouro perdido, e Melissa percebeu, com um aperto no coração, que aquilo provavelmente era um luxo para ele. Quando foi a última vez que você comeu algo que não fosse por necessidade, mas por prazer? Ela perguntou, observando enquanto ele pegava o garfo hesitantemente. Douglas pensou por um momento, mastigando o primeiro pedaço com os olhos fechados, saboreando. Honestamente, não lembro. Normalmente eu como o que sobra do prato da Isabela. Macarrão instantâneo, nuggets de frango em formato de dinossauro. Ele sorriu, mas havia uma tristeza subjacente ali. Comida de criança. É o que cabe no orçamento. Melissa sentiu uma onda de algo que não conseguia nomear. Não era pena, era mais profundo que isso. Era reconhecimento de uma luta que ela nunca havia precisado enfrentar, mas que agora, diante dela, tornava-se impossível de ignorar. Me conta mais sobre a Isabela, ela pediu, genuinamente curiosa. Pelo jeito que você fala dela, dá para ver que ela é o centro do seu universo. Os olhos de Douglas se iluminaram, da forma como os olhos de pai se iluminam quando alguém demonstra interesse genuíno em seus filhos. Ela é incrível, teimosa como a mãe era, mas com um coração do tamanho do mundo. Ele tirou o celular do bolso, mexendo na tela com dedos que ainda tremiam levemente do frio. Posso te mostrar uma foto?
Por favor. Ele virou a tela para ela. A imagem mostrava uma menina de cabelos cacheados presos em duas tranças, usando um vestido amarelo brilhante e segurando um violão quase do tamanho dela. Ela tinha os olhos enormes de Douglas e um sorriso que irradiava alegria pura, apesar de haver algo nos olhos dela, uma sombra que não deveria estar em uma criança tão pequena. Ela é linda, Melissa disse, e não era apenas cortesia. Havia algo magnético naquela criança. Ela toca violão? Está aprendendo. Eu ensino o que posso, mas instrumentos de verdade são caros, então a gente improvisa. A escola onde eu trabalho me deixa levar instrumentos emprestados às vezes. Douglas guardou o celular, a expressão tornando-se mais séria. A música tem sido a única coisa que realmente ajuda ela a processar a perda da mãe. Quando ela toca, é como se conseguisse expressar coisas que não consegue colocar em palavras. E você? Melissa perguntou suavemente. Como você está processando? A pergunta pegou Douglas de surpresa. Ele piscou várias vezes como se ninguém tivesse feito essa pergunta em muito tempo. Eu não tenho tempo para processar, na verdade. Tenho que ser forte pela Isabela. Tenho que trabalhar para manter um teto sobre nossas cabeças. Tenho que... Ele parou, a voz falhando. Desculpa. Isso está ficando pesado demais para um primeiro encontro. Não, Melissa disse firmemente. Não está. Eu prefiro isso 1000 vezes do que conversa superficial sobre o clima ou sobre o último episódio de alguma série popular. Isso aqui é real. Você é real. Douglas a estudou por um momento, como se tentasse decifrar se ela estava sendo sincera ou apenas educada. Aparentemente satisfeito com o que viu, ele continuou. A verdade é que eu me sinto culpado o tempo todo. Culpado por não conseguir dar para a Isabela a vida que a mãe dela teria dado. Culpado por trabalhar tanto e passar tão pouco tempo com ela. Culpado por... Ele hesitou. Por estar aqui hoje à noite, em um encontro, como se estivesse traindo a memória da Camila. Camila. Era a primeira vez que ele mencionava o nome da esposa. Melissa podia sentir o peso daquele nome, a presença fantasma de uma mulher que claramente ainda ocupava um espaço enorme no coração de Douglas. Me conta sobre ela, Melissa disse. Sobre Camila, se você quiser. Douglas respirou fundo, os olhos ficando distantes com a memória. Nós nos conhecemos na faculdade de música. Ela tocava flauta, eu tocava piano. Foi amor à primeira vista, daqueles que você lê em livros e acha que não existe de verdade. Mas existia. Para nós, existia. Ele pausou para beber um gole do café, que já estava ficando morno. Camila era luz pura. Ela ria de tudo, via beleza nas coisas mais simples. Quando a Isabela nasceu, eu nunca tinha visto alguém tão radiante. Ela dizia que ser mãe era seu propósito, que tudo o que ela havia feito na vida a levou àquele momento. A voz dele ficou mais baixa, carregada de dor. E então, 3 anos atrás, véspera de Natal, estávamos voltando da casa dos pais dela, em Campinas. Isabela dormia no banco de trás. Camila estava dirigindo porque eu tinha bebido um copo de vinho no jantar. Começou a chover, daquelas chuvas de verão que transformam a estrada em pista de gelo. Um caminhão perdeu o controle na pista contrária e... Ele não terminou a frase. Não precisava. Melissa podia ver a cena se desenrolando na mente dele, a tragédia que mudou tudo. Isabela sobreviveu sem um arranhão. Douglas continuou, a voz rouca. Eu tive algumas costelas quebradas, traumatismo craniano leve. Mas Camila, ela não resistiu. Morreu no hospital, 3 horas depois. Eu segurava a mão dela quando ela se foi. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dele, que ele limpou rapidamente com as costas da mão. Desculpa. Eu não devia estar despejando tudo isso em você. Melissa sentiu suas próprias lágrimas ameaçando cair. Ela não chorava facilmente. Havia construído paredes tão altas ao redor de suas emoções que às vezes esquecia como era sentir profundamente. Mas ali, naquele momento, as paredes estavam rachando. Não se desculpe por ser humano, Douglas, ela disse,
sua voz surpreendentemente firme apesar da emoção. E obrigada por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável que não precisava ser preenchido com palavras vazias. A chuva lá fora diminuíra para uma garoa fina, e as luzes de Natal da rua criavam um brilho suave através da janela embaçada. E você? Douglas perguntou eventualmente. Você mencionou um ex-marido. O que aconteceu ali? Melissa deu uma risada sem humor. Nada tão dramático quanto sua história. Apenas duas pessoas incompatíveis que demoraram tempo demais para admitir isso. Ela pausou, decidindo se seria tão honesta quanto ele havia sido. Algo nele a fazia querer ser. Conheci o Roberto em um evento de networking empresarial. Ele era exatamente o tipo de homem que meus pais aprovariam. Bem-sucedido, charmoso, de boa família. Nossa relação foi uma progressão lógica. Namoro, noivado, casamento, tudo nos prazos certos, nas circunstâncias certas. Mas faltava o que importa, Douglas ofereceu entendendo. Faltava tudo o que importa, Melissa concordou. Não havia paixão, não havia riso, não havia conexão real. Éramos dois executivos morando no mesmo apartamento, dividindo a mesma cama, mas vivendo vidas completamente separadas. Ele tinha seus negócios, eu tinha os meus. Conversávamos sobre mercado de ações no café da manhã e sobre compromissos sociais no jantar. E eu me convenci de que isso era suficiente, que amor adulto e maduro era isso. Ela girou a xícara de café vazia entre os dedos. Até que não era mais. Eu comecei a Tech Vida com a ideia de democratizar acesso à saúde, de usar tecnologia para ajudar pessoas que não tinham recursos. Mas os investidores, incluindo alguns amigos do Roberto, começaram a pressionar para focar em clientes premium, pessoas que podiam pagar muito por serviços personalizados. Cada reunião virava um debate sobre lucro versus propósito. Douglas ouvia atentamente, seus olhos fixos nela com interesse genuíno. Roberto achava que eu estava sendo ingênua, idealista demais. Ele dizia que negócios são negócios, que se eu quisesse ajudar pessoas, deveria fazer caridade nos finais de semana, não misturar isso com a empresa. E eu comecei a ceder. Comecei a tomar decisões que aumentavam o faturamento, mas me afastavam do motivo pelo qual comecei tudo. Ela olhou para Douglas. Quando pedi o divórcio, ele disse que eu nunca encontraria alguém que me amasse por quem eu sou, só pelo que eu tenho. E sabe o que é pior? Eu meio que acreditei nele. Todos os homens que conheci depois pareciam confirmar isso, interessados na CEO, não na Melissa. E quem é a Melissa? Douglas perguntou suavemente. Quando ela não está sendo CEO? A pergunta a desarmou completamente. Melissa abriu a boca, fechou, abriu novamente. Eu não sei. Faz tanto tempo que eu não sou apenas Melissa que eu nem tenho certeza de quem ela é. Douglas assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu sinto a mesma coisa às vezes. Quem é o Douglas quando ele não está sendo o professor Douglas ou o papai Douglas? Quem sou eu quando não estou cumprindo uma função para alguém? Talvez seja isso que a gente tem que descobrir, Melissa disse, uma pequena esperança se acendendo em seu peito. Quem somos quando apenas somos? A barista se aproximou discretamente, limpando a garganta. Pessoal, sinto muito, mas vamos precisar fechar em 15 minutos. Véspera de Natal, sabe como é. Douglas olhou para o relógio e seus olhos se arregalaram. Nossa, já são 9 horas? Eu nem percebi o tempo passar. Nem eu, Melissa admitiu, surpresa consigo mesma. Quando foi a última vez que ela havia perdido a noção do tempo conversando com alguém? Eles pagaram a conta, Douglas insistindo em dividir, apesar dos protestos de Melissa. Eu sei que você provavelmente ganha em um dia o que eu ganho em um mês, ele disse com um sorriso sem amargura. Mas isso é importante para mim. Dividir significa que somos iguais aqui, nesta mesa, sem hierarquias. Melissa sentiu seu coração aquecer. Ela assentiu, respeitando o que aquilo significava para ele. Do lado de fora da confeitaria, a garoa havia parado completamente.
As ruas estavam vazias, decoradas com luzes de Natal que piscavam suavemente, refletindo nas poças d'água. O ar estava fresco e limpo, com aquele cheiro característico que vem depois da chuva. Eu posso te dar uma carona? Melissa ofereceu. Meu carro está aqui perto. Douglas hesitou, olhando na direção do ponto de ônibus. Eu não quero dar trabalho. Não é trabalho. Eu gostaria de continuar nossa conversa mais um pouco, se você não se importar. Eles caminharam lado a lado pelas ruas desertas da Vila Madalena, a conversa fluindo naturalmente, como se fossem velhos amigos. Douglas contou histórias engraçadas de seus alunos na escola pública, crianças de comunidades carentes que nunca haviam visto alguns instrumentos musicais antes, mas que aprendiam com uma paixão que ele nunca vira em alunos de escolas particulares caras. Teve um menino, o João, que nunca tinha tocado um instrumento na vida. Douglas narrou, seus olhos brilhando com o entusiasmo da lembrança. Ele viu um saxofone pela primeira vez e ficou obcecado. Vinha todos os dias no intervalo do almoço pedindo para praticar. Em 6 meses, ele estava tocando melhor que alunos que tinham anos de aula particular. O que aconteceu com ele? Melissa perguntou. Conseguiu uma bolsa integral para estudar em um conservatório. Hoje está na Orquestra Jovem do Estado. O orgulho na voz de Douglas era palpável. É por isso que eu faço o que faço. Não pelo salário, que Deus sabe que não é grande coisa, mas por momentos como esse. Por saber que dei a alguém uma chance que eles nunca teriam de outra forma. Melissa parou de caminhar, virando-se para encará-lo. Você entende que é exatamente isso que eu queria fazer com a Tecvida? Dar chances para pessoas que não teriam de outra forma? Douglas a encarou de volta. Então por que você parou? A pergunta era simples, mas atingiu Melissa como um soco no estômago. Eu disse a mim mesma que era prática. Que tinha que ser viável financeiramente primeiro, que depois poderia voltar aos ideais. Mas depois nunca chegou. Nunca é tarde para recomeçar, Douglas disse, ecoando as palavras que ela havia dito a ele mais cedo. Se eu aprendi algo com a perda da Camila, é que a vida é curta demais para viver de acordo com as expectativas dos outros. Você tem que fazer o que faz seu coração cantar, mesmo que seja difícil, mesmo que outras pessoas não entendam. Elas chegaram ao carro de Melissa, um sedã alemão de luxo que contrastava fortemente com a imagem de Douglas, ainda de roupas úmidas e tênis gastos. Ele assoviou baixo. Esse é seu carro? Nossa, Melissa, esse carro custa mais do que eu ganho em 3 anos. Não me lembra disso, ela disse constrangida de repente. É ridículo, eu sei. Eu nem precisava de um carro assim. Foi mais uma declaração de status do que necessidade. Ei, não estou julgando, Douglas disse rapidamente. Você trabalhou duro pelo que tem. Só estou processando nossos mundos muito diferentes. Durante o trajeto até Guarulhos, onde Douglas precisava buscar Isabela, eles continuaram conversando. Melissa descobriu que Douglas escrevia músicas nas horas vagas, que seu sonho era um dia ter uma pequena escola de música em uma comunidade carente, que ele lia poesia antes de dormir para acalmar a mente. Douglas descobriu que Melissa havia estudado em escola pública até o ensino médio, que só conseguiu entrar na universidade porque teve uma professora que acreditou nela e a ajudou com as inscrições, que às vezes ela acordava no meio da noite e não reconhecia a pessoa que via no espelho. Quando pararam em frente à casa da mãe de Douglas, uma casa simples em um bairro operário, ele se virou para ela, hesitante. Eu sei que esse encontro foi meio intenso, ele disse. E eu entenderia se você quisesse manter apenas como uma noite interessante e nada mais. Nossas vidas são muito diferentes e... Douglas, Melissa o interrompeu. Você gostaria de fazer isso de novo? Não precisa ser nada formal. Talvez um café ou uma caminhada ou... Eu adoraria, ele disse, um sorriso enorme se abrindo em seu rosto. Isabela tem uma apresentação da escola na semana que vem. É só as crianças cantando músicas de Natal, nada chique, mas se você quiser vir... Eu gostaria muito, Melissa respondeu,
e percebeu que estava falando a verdade. Ela realmente queria ver aquela menina de tranças e vestido amarelo. Queria fazer parte daquele mundo mesmo que brevemente. Douglas saiu do carro, mas antes de fechar a porta, ele se inclinou de volta. Melissa, obrigado por esperar hoje à noite. Não só os 50 minutos, mas obrigado por ter ficado, por ter me ouvido, por ter sido você mesma comigo. Faz muito tempo desde que eu tive uma conversa assim. Para mim também, ela admitiu. Dirija com segurança, Douglas, e manda um abraço para a Isabela. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento nos jardins, Melissa sentiu algo estranho e desconhecido crescendo em seu peito. Levou alguns quilômetros para ela identificar o que era. Felicidade. Felicidade simples, pura, não conectada a um fechamento de negócio ou uma meta batida, mas apenas pela conexão humana genuína que ela havia experimentado naquela noite. Quando chegou em casa, em vez de abrir o laptop e revisar relatórios como faria normalmente, Melissa se sentou no sofá com uma xícara de chá e pensou. Pensou sobre Douglas e sua coragem de continuar apesar da tragédia. Pensou sobre Isabela e a música que curava. Pensou sobre quem ela queria ser versus quem ela havia se tornado. E pela primeira vez em anos, na solidão de seu apartamento na noite de Natal, Melissa Andrade sorriu. O dia de Natal amanheceu claro e ensolarado. Um daqueles dias paulistanos em que o calor chega cedo e transforma a cidade em uma versão tropical de si mesma. Melissa acordou mais tarde do que o normal, o que para ela significava 8 da manhã em vez das habituais 6. Ela não havia dormido bem. Sua mente repleta de fragmentos da conversa com Douglas, das histórias que ele contou, do jeito que seus olhos se iluminavam quando falava de Isabela e da música. Ela preparou café, sentou-se na varanda do apartamento que oferecia uma vista privilegiada da cidade e pegou o celular. Sem pensar muito, começou a pesquisar. Primeiro procurou por Douglas Gomes, encontrando um perfil modesto nas redes sociais, com fotos da filha, algumas apresentações musicais na escola onde trabalhava, nada muito elaborado. Então ela procurou por escolas de música em São Paulo, instituições que ofereciam programas de qualidade para crianças. Parou em uma, o Conservatório Harmonia, conhecido por seu programa de excelência e também por suas bolsas sociais. Melissa olhou os valores das aulas particulares e engoliu seco. Para ela, era o equivalente a um jantar em um restaurante caro. Para Douglas, provavelmente representava metade do aluguel. Ela estava prestes a fechar a página quando uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Não uma ideia. Um impulso. Algo que vinha de um lugar dentro dela que estava quieto há tanto tempo que ela havia esquecido que existia. Melissa pegou as chaves do carro. 2 horas depois, ela estava em uma loja de instrumentos musicais na região central, conversando com um vendedor sobre teclados infantis de qualidade profissional. Para uma criança de 6 anos, ela explicou, que está começando, mas que tem talento real. Precisa ser algo que ela possa usar por anos, à medida que evolui. O vendedor a levou até um modelo específico, um teclado Yamaha de 60 e uma teclas com recursos de aprendizagem integrados, mas qualidade de som que não subestimava a criança. Esse aqui é perfeito para jovens estudantes sérios, ele explicou. Tem entrada para fones de ouvido, múltiplos sons de instrumentos e é durável o suficiente para aguentar o entusiasmo de uma criança. Melissa passou os dedos pelas teclas, imaginando Isabela sentada em frente a ele, os olhos brilhando com possibilidades. Eu levo. Ótima escolha. Vai querer o suporte e o banco também? Tudo, e me mostra os melhores fones de ouvido infantis que você tem. Enquanto o vendedor preparava o pedido, Melissa ligou para o Conservatório Harmonia. Depois de ser transferida 3 vezes, finalmente falou com a diretora pedagógica. Bom dia, meu nome é Melissa Andrade. Eu gostaria de fazer uma doação anônima de 1 ano de aulas de teclado para uma criança específica. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma doação anônima? Isso é incomum, mas certamente bem-vindo.
Qual seria o nome da criança? Isabela Gomes. Ela tem 6 anos e já está aprendendo o básico com o pai, mas gostaria que ela tivesse acesso à instrução profissional. Entendo. E a senhora disse anônima? Sim. A família não pode saber de onde veio. Diga que é uma bolsa social, um programa especial, qualquer coisa, mas não mencionem meu nome ou minha empresa. A diretora concordou, intrigada, mas profissional. Melissa passou os dados do cartão de crédito, sentindo uma leveza crescente a cada número digitado. Isso não era um investimento estratégico. Não havia retorno financeiro, nenhum benefício fiscal significativo, nenhuma foto para o Instagram mostrando sua generosidade. Era apenas um gesto. Puro, simples e, de alguma forma, libertador. Mas ela ainda não tinha terminado. De volta ao apartamento, Melissa sentou-se à mesa da cozinha com papel de carta de qualidade e uma caneta. Ela ficou olhando para a folha em branco por longos minutos, pensando no que escrever. Como você expressa algo assim sem parecer condescendente? Como você dá sem tirar a dignidade? Finalmente ela começou a escrever. Para a pequena estrela do professor Douglas, às vezes, anjos aparecem em nossas vidas não com asas, mas com atos de gentileza que nos lembram que o mundo ainda tem magia. Você é um desses anjos para seu pai, e ele é um para você. A música é uma linguagem que cura o que as palavras não conseguem alcançar. Continue tocando, continue criando, continue brilhando. O mundo precisa da sua luz. Este teclado é para você seguir seu caminho musical. Que ele seja companheiro de muitas aventuras e de muitas músicas que ainda estão por vir. Com carinho e admiração, uma amiga que acredita em você. Melissa dobrou a carta, colocou-a em um envelope junto com o certificado da bolsa do conservatório e escreveu no envelope: para Isabela, abra com o papai. Naquela tarde, ela dirigiu até o endereço que havia visto Douglas entrar na noite anterior, um pequeno prédio de apartamentos em Guarulhos. Subiu com o teclado, surpreendentemente pesado, o suporte, o banco e a sacola com os fones de ouvido e materiais didáticos. Deixou tudo em frente à porta do apartamento 304, tocou a campainha 3 vezes rápidas e desceu as escadas correndo como uma adolescente fazendo uma pegadinha. Ela estava no carro, o coração batendo rápido, quando viu pela janela Douglas abrir a porta. Viu a expressão de confusão se transformar em choque. Viu quando Isabela apareceu ao lado dele e começou a pular de alegria. Viu quando ele pegou o envelope e leu a carta. E então viu algo que fez seu coração parar. Douglas olhou ao redor, procurando, e seus olhos pousaram no carro dela por 1 segundo. Será que ele reconheceu? Melissa não esperou para descobrir, saindo rapidamente antes que a emoção a traísse completamente. Enquanto dirigia de volta, as lágrimas finalmente vieram. Não lágrimas de tristeza, mas algo mais complexo. Alívio, talvez, ou redenção. Como se naquele gesto ela houvesse recuperado uma parte de si mesma que estava perdida há muito tempo. Quando chegou em casa, tinha uma mensagem de Douglas. Não sei se foi você, não sei se deveria perguntar, mas se foi... Obrigado não parece suficiente. Você mudou a vida da minha filha hoje. E a minha também. Melissa não respondeu. Ainda não. Ela apenas sorriu, guardou o celular e pela primeira vez no dia de Natal desde o divórcio, não se sentiu completamente sozinha. Na manhã seguinte, 26 de dezembro, Melissa acordou com o celular tocando. Era Carolina, sua melhor amiga. Você está viva. Graças a Deus. Eu estava começando a achar que você tinha fugido para um retiro espiritual ou coisa do tipo. Melissa riu, aconchegando-se de volta nas almofadas. Bom dia para você também, Carol. Feliz Natal atrasado. Feliz Natal? Então, como foi o encontro? Eu quero detalhes, todos os detalhes suculentos. Melissa hesitou, parte dela querendo guardar aquela noite só para si, como um segredo precioso. Mas Carolina era sua melhor amiga. Se havia alguém com quem ela podia compartilhar, era ela. Foi diferente. Melissa começou.
Ele chegou 50 minutos atrasado, encharcado de chuva, com flores murchas, e eu quase fui embora. Mas não fui. E Carol, ele é real, genuinamente real. Sem jogos, sem máscaras. Apenas um homem bom tentando fazer o melhor que pode por sua filha. Houve uma pausa significativa do outro lado. Melissa, você está usando sua voz de "eu gostei dele". Que voz? Eu não tenho uma voz. Tem sim. É aquela voz toda suave e sonhadora que você usava na faculdade quando falava daquele rapaz do 3º ano. Como era o nome dele mesmo? Não importa. O ponto é, você gostou dele. Melissa não pôde negar. Talvez. É cedo demais para dizer. Mas eu me senti mais eu mesma em 2 horas com ele do que em 5 anos com o Roberto. Isso é ótimo, Mel. Você merece isso. Merece alguém que veja você, não sua conta bancária. Carolina tossiu levemente e Melissa captou algo na voz dela que não estava lá antes. Uma fragilidade. Carol, você está bem? Essa tosse? Ah, é só um resfriado chato. Não é nada. Mas algo na pressa com que ela desconversou fez um alarme soar na mente de Melissa. Carolina. Mel, eu preciso desligar. Mas me conta mais sobre o Douglas depois, ok? E me avisa quando vocês marcarem o 2º encontro. Eu quero saber tudo. Antes que Melissa pudesse insistir, Carolina já havia desligado. Melissa ficou olhando para o telefone preocupada, mas decidiu não pressionar. Se Carolina quisesse contar algo, contaria no tempo dela. Os dias seguintes passaram em um borrão. Melissa mergulhou de volta no trabalho, mas algo havia mudado. Nas reuniões, ela se pegava questionando decisões que antes pareciam óbvias. Quando o diretor financeiro sugeriu cortar o projeto piloto em uma comunidade carente de Paraisópolis porque não havia retorno de investimento viável, ela sentiu algo dentro dela resistir. E se não for sobre retorno de investimento? Ela ouviu-se dizendo, para a surpresa de todos na sala. E se for sobre fazer o que é certo? O diretor financeiro, um homem de 50 anos chamado Marcelo, ajustou os óculos, claramente desconfortável. Melissa, com todo respeito, nós somos uma empresa, não uma ONG. Temos acionistas para responder, metas de crescimento. Eu sei o que somos, Marcelo. Eu fundei essa empresa, lembra? Sua voz estava firme, mas não hostil. E eu a fundei com um propósito específico: democratizar acesso à saúde de qualidade. Quando foi que nos desviamos tanto desse propósito? O silêncio na sala era ensurdecedor. Os outros executivos trocavam olhares nervosos. Melissa, tentou o vice-presidente de operações, uma mulher chamada Renata. Ninguém está dizendo que o propósito social não é importante, mas precisamos ser sustentáveis primeiro. Talvez depois, quando estivermos mais estabelecidos... Sempre depois, Melissa a interrompeu suavemente. Sempre quando estivermos mais estabelecidos, mais seguros, mais ricos. Mas depois nunca chega, Renata. Alguém muito sábio me lembrou recentemente que a vida é curta demais para viver de acordo com as expectativas dos outros. Ela olhou ao redor da mesa. Eu quero que vocês preparem um plano. Um plano real, viável, para expandirmos nossos serviços para comunidades de baixa renda. Não como caridade de final de ano, mas como parte central do nosso modelo de negócio. Quero isso na minha mesa em 2 semanas. Mas os investidores, começou Marcelo. Deixa os investidores comigo. A reunião terminou com um clima tenso. Melissa sabia que havia acabado de declarar uma pequena guerra interna, mas pela primeira vez em anos, ela se sentiu alinhada com seus próprios valores. Naquela noite, ela finalmente respondeu à mensagem de Douglas. Isabela gostou do presente? Eu adoraria vê-la tocar algum dia. A resposta veio quase imediatamente. Ela não larga o teclado. Até dorme com os fones de ouvido no travesseiro. E a apresentação da escola é amanhã às 19 horas. Você ainda quer vir? Não perderia por nada. A escola municipal onde Douglas trabalhava ficava em um bairro operário da Zona Leste. O prédio era antigo, com pintura descascada e grades nas janelas, mas havia algo vibrante nele,
Uma energia que vinha do pátio, onde crianças corriam e riam. Melissa estacionou o carro e ficou sentada por um momento, sentindo-se completamente fora do lugar em seu terno de grife. Ela viu Douglas antes que ele a visse. Ele estava no pátio, organizando cadeiras, vestindo jeans e uma camisa simples, rindo de algo que um aluno pequeno havia dito. Havia uma leveza nele que não estava presente na noite do encontro, como se estar ali, naquele ambiente, fosse onde ele mais pertencia. Então Isabela apareceu, correndo até o pai e abraçando sua perna. Ela estava usando um vestido branco com detalhes dourados, os cabelos cacheados soltos nos ombros. Mesmo de longe, Melissa podia ver a animação na criança. "Melissa!" A voz de Douglas atirou da observação. Ele havia visto e vinha em sua direção, Isabela segurando sua mão. "Você veio. Prometi que viria", ela disse sorrindo. Então olhou para baixo, onde uma menina de olhos enormes a encarava com curiosidade intensa. "Oi, Isabela. Seu pai me contou muito sobre você." "Você é bonita", Isabela disse sem rodeios, do jeito que crianças fazem. "Você é a namorada do papai?" "Isabela!" Douglas ficou vermelho. "Desculpa, ela não tem filtro." Melissa riu, genuinamente divertida. "Não, querida, eu sou uma amiga nova do seu papai, mas eu ouvi dizer que você ganhou um teclado novo. Está gostando?" Os olhos de Isabela se iluminaram como fogos de artifício. "É o mais lindo do mundo, e eu vou ter aulas de verdade em uma escola de música de verdade. O papai disse que foi um anjo que mandou, mas eu acho que foi o Papai Noel." Melissa sentiu um nó na garganta. Talvez tenha sido os dois. A apresentação começou pouco depois. Era simples, crianças em um pequeno palco improvisado no pátio, cantando músicas natalinas com vozes desafinadas e adoráveis. Mas quando Isabela subiu ao palco com um violão quase do tamanho dela e começou a tocar uma versão infantil de Noite Feliz, algo mágico aconteceu. A menina estava completamente absorta na música, seus pequenos dedos encontrando as cordas com uma confiança que desmentia sua idade. E quando ela começou a cantar, sua voz era clara e pura, carregando uma emoção que fez o pátio inteiro ficar em silêncio. Melissa olhou para Douglas, que estava de pé ao seu lado. Lágrimas corriam livres pelo rosto dele, sem vergonha, sem tentar escondê-las. "Essa é a primeira vez", ele sussurrou, "que ela canta em público desde o acidente. Ela sempre teve medo de palco depois daquilo, mas hoje..." Ele não terminou a frase. Não precisava. Melissa entendeu. A música havia feito o que nenhuma terapia conseguira. Havia trazido Isabela de volta. Quando a apresentação terminou, Isabela correu do palco direto para os braços do pai, que a pegou e girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Então Isabela estendeu os bracinhos para Melissa, que, surpresa, a pegou sem hesitar. "Você vai voltar?" Isabela perguntou, sua voz pequena, mas esperançosa. "Você vai ser nossa amiga de verdade?" Melissa olhou para Douglas por cima da cabeça da menina. Ele estava sorrindo, mas havia uma pergunta nos olhos dele também, uma esperança vulnerável que combinava com a da filha. "Eu adoraria", Melissa respondeu, e percebeu que nunca havia dito nada mais verdadeiro na vida. Naquela noite, depois de se despedir de Douglas e Isabela, Melissa dirigiu pelas ruas de São Paulo sentindo algo que não sentia há anos. Não era apenas felicidade, embora fosse isso também. Era propósito, conexão. A sensação de que sua vida estava finalmente começando a fazer sentido de novo. Quando chegou em casa, tinha uma mensagem de Carolina. Desta vez, não era alegre. "Mel, preciso conversar com você. Pessoalmente. É importante." O coração de Melissa afundou. Ela ligou de volta imediatamente, mas Carolina não atendeu. Enviou mensagem. "Estou indo aí agora. Espera por mim." Enquanto dirigia para o apartamento da amiga, Melissa rezou silenciosamente para que fosse apenas paranoia sua. Mas no fundo, ela sabia que não era. Algumas notícias você simplesmente sente antes de ouvir. Carolina abriu a porta antes mesmo que Melissa tocasse a campainha. Ela estava de roupão,
o cabelo preso em um coque desalinhado, e havia olheiras profundas sob seus olhos. Mesmo assim, ela tentou sorrir. Entrei em pânico quando você disse que estava vindo. A casa está uma bagunça. Carol, que se dane a casa! Melissa entrou, fechando a porta atrás de si. O que está acontecendo? Elas se sentaram no sofá da sala, e por um longo momento, Carolina apenas olhou para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz era pequena, quase infantil. Câncer de mama, estágio 3. Encontraram há 2 meses. O mundo de Melissa parou. Ela sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. 2 meses? Carol, por que você não me contou? Porque eu não queria que você me olhasse do jeito que está me olhando agora. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Carolina. Como se eu fosse quebrar a qualquer momento. E porque você estava finalmente começando a viver de novo, depois de tanto tempo. Eu não queria estragar isso. Melissa puxou a amiga para um abraço apertado, sentindo o corpo menor tremer contra o seu. Você não está estragando nada. Carol, você é minha melhor amiga. A única pessoa que ficou do meu lado quando tudo desmoronou com o Roberto. Por que você acha que enfrentaria isso sozinha? Porque eu sou sempre a forte. Carolina soluçou. Eu sou a que resolve os problemas, a que organiza as coisas, a que cuida de todo mundo. Eu não sei como ser a que precisa de cuidado. Elas ficaram assim por longos minutos, apenas segurando uma a outra enquanto Carolina chorava anos de força compulsória. Quando finalmente se separaram, Melissa segurou o rosto da amiga entre as mãos. Qual é o tratamento? O que os médicos disseram? Carolina limpou o nariz com um lenço de papel. Quimioterapia agressiva começando semana que vem. Depois cirurgia, provavelmente mastectomia dupla, e então radiação. Eles dizem que as chances são boas se responder bem ao tratamento, mas Mel, eu estou apavorada. Eu sei, mas você não vai passar por isso sozinha, entendeu? Eu vou estar em cada consulta, cada sessão de químio, cada momento, e vamos vencer isso juntas. Carolina deu uma risada molhada. Você soa como narrador de filme motivacional. Aprendi com a melhor. Melissa sorriu através das próprias lágrimas. Foi você quem me ensinou a não desistir quando o mundo dos negócios tentou me engolir. Agora é minha vez de te lembrar da sua própria força. Elas conversaram até tarde da noite, Melissa fazendo anotações de todas as consultas médicas, pesquisando os melhores oncologistas de São Paulo, já planejando como reorganizaria sua agenda para estar presente. Quando finalmente saiu, já passava da meia-noite e seu coração estava pesado, mas também determinado. No carro, ela pegou o celular e escreveu para Douglas. Desculpa a hora, não precisa responder agora, mas minha melhor amiga acabou de me contar que está com câncer, e eu só... Precisava falar com alguém que entende sobre perder pessoas que amamos. A resposta veio surpreendentemente rápida. Ainda estou acordado. Isabela teve pesadelo. Quer conversar? Eles ficaram no telefone por 2 horas. Douglas não tentou minimizar o medo dela. Não ofereceu platitudes vazias. Ele apenas ouviu, compartilhou sua própria experiência com a doença de Camila. E quando Melissa finalmente admitiu que estava aterrorizada de perder Carolina, ele simplesmente disse: então aproveite cada momento. Ame com tudo que você tem enquanto ainda pode. É o único remédio real para o medo de perder. Os meses seguintes foram um borrão de salas de espera de hospital, reuniões de conselho e mensagens trocadas com Douglas tarde da noite. Melissa reorganizou completamente sua vida. Ela contratou uma assistente executiva para gerenciar sua agenda, delegou mais responsabilidades para a equipe sênior e reservou 3 tardes por semana para acompanhar Carolina nas sessões de quimioterapia. Foi durante uma dessas sessões, sentadas lado a lado enquanto o veneno salvador gotejava nas veias de Carolina, que a amiga trouxe Douglas à conversa. Você está apaixonada por ele, né? Melissa olhou para cima do laptop onde estava revisando uma proposta. O quê? Não. Eu mal o conheço. Melissa, você fala com ele toda noite. Eu vejo seu rosto quando o celular toca e é ele. Você fica toda...
Iluminada. Melissa fechou o laptop, sabendo que era inútil mentir para Carolina. Talvez, mas é complicado. Nossas vidas são tão diferentes, e ele ainda está processando a perda da esposa. Eu não quero ser uma fase de recuperação. E se não for? E se for real? Carolina alcançou a mão da amiga. Mel, eu estou aqui, conectada a uma máquina que está me enchendo de químicos tóxicos, sem saber se vou ver o próximo Natal. E a única coisa que eu realmente me arrependo na vida são as chances que eu não tomei. Não faça isso com você mesma. Aquelas palavras ficaram com Melissa. Naquela noite, em vez de apenas conversar com Douglas por mensagem, ela ligou. Douglas, você estaria livre no sábado? Eu gostaria de te levar para jantar. De verdade, dessa vez. Não café, não encontro casual. Um jantar de verdade. Houve uma pausa do outro lado. Como um encontro de verdade? Exatamente como um encontro de verdade. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele quando ele respondeu. Eu adoraria. Mas com uma condição. Eu escolho o lugar. Nada fancy. Só... Confia em mim? Eu confio. O sábado amanheceu com Melissa mais nervosa do que estivera em anos. Ela mudou de roupa 5 vezes, finalmente optando por um vestido simples de algodão azul que Carolina havia escolhido para ela. Use algo que seja você, Carolina havia dito. Não algo que seja a CEO. Douglas pediu para encontrá-la em um endereço na Lapa, um bairro boêmio de São Paulo. Quando ela chegou, ele estava esperando em frente a um pequeno restaurante português, vestindo calça jeans escura e uma camisa de botão que parecia nova. Você está linda, ele disse. E o jeito simples como falou fez Melissa corar. O restaurante era pequeno e aconchegante, com toalhas de mesa xadrez e vinho servido em jarras de barro. Não havia menu sofisticado ou sommelier, apenas comida honesta feita com carinho. E foi perfeito. Durante o jantar, Melissa contou sobre as últimas semanas com Carolina, sobre como acompanhar a luta da amiga havia mudado sua perspectiva sobre tudo. Douglas compartilhou que Isabela havia começado a compor suas próprias músicas, pequenas melodias sobre borboletas e arco-íris que ele gravava no celular como tesouros preciosos. Ela pergunta sobre você, Douglas disse, brincando com a haste da taça de vinho. Quer saber quando a moça bonita de vestido vermelho vai voltar. Eu não soube o que dizer porque eu não sei o que somos nós, ou o que podemos ser. Melissa respirou fundo, decidindo ser tão honesta quanto ele sempre fora. Eu também não sei. Mas eu sei que quando falo com você, me sinto mais eu mesma do que em qualquer outro momento do dia. Sei que você é a primeira pessoa que penso em compartilhar coisas, boas ou ruins, e sei que estou cansada de fingir que isso é apenas uma amizade casual. Douglas alcançou através da mesa, entrelaçando os dedos nos dela. Eu tenho medo, ele admitiu. Medo de que, ao abrir meu coração de novo, eu esteja de alguma forma traindo a Camila. Medo de que não seja justo com você, porque parte de mim sempre vai pertencer a ela. E medo de que nossas vidas sejam tão diferentes que isso nunca funcione de verdade. Eu também tenho medo, Melissa respondeu. Medo de não ser boa o suficiente para você e para a Isabela. Medo de que um dia você perceba que pode ter alguém menos complicado, menos consumido por trabalho. Mas Douglas... Ela apertou a mão dele. Eu estou cansada de viver com medo. Carolina está me ensinando que a vida é curta demais para desperdiçar com isso. Douglas se inclinou sobre a mesa. Então talvez a gente apenas tente. Devagar, sem pressão, apenas vendo aonde isso vai. Eu adoraria tentar. O beijo deles foi suave e tentativo, acontecendo no meio de um restaurante português lotado, com acordeão tocando ao fundo e o cheiro de bacalhau no ar. Não foi cinematográfico ou perfeito, foi real. E foi exatamente o que ambos precisavam. Março chegou trazendo mudanças. Carolina completou sua última sessão de quimioterapia, o cabelo começando a crescer de volta em pequenos fios rebeldes. Os médicos estavam otimistas, a cirurgia tinha sido um sucesso, e embora o caminho ainda fosse longo, as notícias eram boas.
E Melissa finalmente fez o que vinha planejando há meses. Ela convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Tec Vida. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar do que vou propor. Ela começou, de pé na cabeceira da mesa de reuniões. Mas eu passei os últimos 3 meses reavaliando não apenas a direção desta empresa, mas o motivo pelo qual a criei. E cheguei a uma conclusão. Nós nos desviamos demais da missão original. Ela apresentou um plano detalhado. A Tec Vida lançaria uma divisão dedicada exclusivamente a comunidades de baixa renda, oferecendo tecnologia de monitoramento de saúde a preços subsidiados ou gratuitos. Sim, isso significaria margens menores inicialmente. Mas Melissa havia estudado os números, havia conversado com especialistas e estava confiante de que era sustentável a longo prazo. Se algum investidor quiser sair por causa disso, ela concluiu, eu entendo. Mas essa é a empresa que eu quero construir. E se isso significa crescer mais devagar, mas com propósito, então que assim seja. Houve resistência, claro. 2 investidores ameaçaram se retirar. Mas para surpresa de Melissa, a maioria do conselho apoiou. Talvez porque viram a convicção nos olhos dela. Ou talvez porque, no fundo, eles também queriam acreditar que negócios podiam ser uma força para o bem. O lançamento do projeto foi marcado para o final de março, em uma comunidade em Paraisópolis. Douglas e Isabela compareceram, embora Melissa não tivesse certeza de que viriam. Quando viu Douglas entre a multidão, segurando Isabela no colo para que ela pudesse ver melhor, o coração de Melissa se encheu de gratidão. Depois do evento, Isabela correu até ela. Melissa! Melissa! Eu compus uma música para você. O papai disse que eu posso tocar. Você compôs? Para mim? Melissa se ajoelhou ao nível da menina. Ela se chama Obrigada, Anjo. Os olhos de Isabela brilhavam com inocência e sabedoria além de sua idade. Porque o papai disse que às vezes anjos aparecem quando a gente mais precisa, e você apareceu para nós. Melissa sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela olhou para Douglas, que estava sorrindo com os próprios olhos marejados. Eu adoraria ouvir. Ela sussurrou. Mais tarde naquela noite, em uma pequena sala de música que Douglas alugava para dar aulas particulares, Isabela sentou-se ao teclado, aquele que Melissa havia dado meses atrás. Ela tocou uma melodia simples, mas linda, cantando com sua voz infantil sobre escuridão que vira luz, sobre tristeza que vira alegria, sobre anjos sem asas. Quando terminou, não havia olho seco na sala. Melissa, Douglas e até Carolina, que havia insistido em vir apesar de ainda estar em recuperação, estavam todos chorando. Douglas puxou Melissa para um abraço, sussurrando em seu ouvido. Você salvou minha filha. Como eu posso agradecer isso? Você já agradeceu, Melissa respondeu, ao me mostrar que ainda existem pessoas boas no mundo, ao me lembrar de quem eu queria ser. A véspera de Natal chegou novamente, completando 1 ano desde aquele primeiro encontro. A confeitaria Estrela estava decorada com as mesmas luzes piscantes, o mesmo cheiro de canela no ar, a mesma barista simpática atrás do balcão. Mas desta vez, Douglas chegou 10 minutos adiantado, trazendo Isabela pela mão. Ela estava usando um vestido vermelho novo, os cabelos soltos em cachos naturais, segurando um pequeno presente embrulhado. Melissa chegou exatamente no horário, e ao ver os dois esperando por ela junto à janela, seu coração quase explodiu de felicidade. Você esperou por nós dessa vez, Douglas brincou quando ela se aproximou. Sempre, ela respondeu, beijando-o suavemente antes de se abaixar para abraçar Isabela. Olá, querida. Você está linda. Eu trouxe um presente para você. Isabela entregou o pacote pulando de ansiedade. Abre, abre! Dentro estava um CD caseiro com uma etiqueta escrita à mão. Músicas da Isa, para Melissa, minha família nova. Melissa não conseguiu segurar as lágrimas. Isabela, isso é o presente mais lindo que eu já ganhei. O papai me ajudou a gravar. Tem a música Obrigada, Anjo e outras que eu fiz. Isabela se inclinou para sussurrar conspiratoriamente. Tem uma sobre você e o papai que se chama Dois Corações. Douglas ficou vermelho.
Isa, a gente tinha combinado que era surpresa. Ops. A menina cobriu a boca com as mãos, mas seus olhos dançavam de diversão. Eles se sentaram à mesma mesa do ano anterior, pedindo chocolate quente e torta de nozes. Carolina juntou-se a eles mais tarde, agora com cabelo curto, mas crescendo, usando um lenço colorido e irradiando vida. Para a família que a gente escolhe, ela brindou, erguendo sua xícara de café. Para segundas chances, Douglas acrescentou. Para a coragem de esperar, Melissa completou, olhando para cada um deles, esses 3 seres humanos preciosos que haviam transformado sua vida completamente. Isabela, sentindo que era sua vez, ergueu seu chocolate quente. Para anjos. Todos riram e brindaram, e naquele momento na confeitaria Estrela iluminada pelas luzes de Natal, 4 pessoas que haviam conhecido perda, dor e solidão encontraram algo mais poderoso: amor, família e a certeza de que às vezes os maiores presentes da vida chegam embrulhados em atrasos, imperfeições e 5 minutos de paciência. Do lado de fora, a chuva começou a cair novamente, suave e reconfortante, lavando as ruas de São Paulo e preparando o caminho para um novo ano cheio de possibilidades. E dentro da confeitaria, ao redor daquela mesa, 4 corações batiam em uníssono, criando uma melodia que nenhum instrumento poderia replicar. A melodia da esperança, a melodia do recomeço, a melodia do amor que cura. Melissa aprendeu que o verdadeiro sucesso estava em usar sua influência para impactar vidas, não apenas planilhas. Douglas descobriu que abrir o coração novamente não traía a memória de quem amou, mas honrava o amor recebido. Carolina ensinou a todos que a vida é preciosa demais para desperdiçar com medos. E Isabela? Ela ensinou que a música, como o amor, tem o poder de curar até as feridas mais profundas. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta aqui nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.